Olá, pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, né? Então, eu tô dando início aqui à gravação, né? Deixa eu já compartilhar a tela, que já fica até melhor. Ok, pessoal. Tô compartilhando a tela aqui com vocês. Relembrando, viu, pessoal? É, Nós vamos ter, né? Hoje o workshop, né? O primeiro dia, né? Só um minutinho, pessoal. Esqueci de deixar no silencioso. Agora não vai incomodar mais gente, não. Então, pessoal, relembrando aqui, né, na verdade foi a penúltima aula, né, a gente, deixa eu ir bem aqui no tópico de videoaulas, a gente fez até, se eu não me engano, foi duas, eu tava dando uma olhada aqui, foram duas, esquemas, né, que faltavam, pelo menos a questão do quantitativo de material, a gente já finalizou, né, que estava tendo, né, uma discrepância aí entre o quantitativo de material, só que a gente resolveu, né? Realmente era a quantidade. Deixa eu até abrir aqui a da nossa atividade, atividade 2 e a gente fez até um resumo, né, da atividade um que era para entregar, alguns. Só um minutinho aqui. Então, ó, a gente fez um resumo, né, na aula passada da atividade um, né, tinha alguns erros, alguns alunos enviaram, por exemplo, só a atividade um, né, e, se, e eu falei da questão de quando aparece esse menu aqui, é porque eu tenho a, a mesa digitalizadora, né, e também, se você tiver um monitor touch, esse menu ele aparece. Caso você não tenha, ele não aparece, né? Esse de desenhar, que aí fica até mais fácil na hora da gente falar sobre os fenômenos aqui que acontecem, né? Em acionamentos. Então a gente, desculpa, pessoal. A gente falou do esquema um, né? Não só do quantitativo de materiais, mas também da questão aqui da reversão. Eu, eu dei uma olhada aqui, a gente já matou essa parte, né? Seria aqui só um resumo, né? Lembramos na aula passada que a gente tem que cumprir a ordem, né, da montagem, primeira montagem, depois o teste. Se eu não me engano, acho que eu até mostrei para vocês, por exemplo, deixa eu achar aqui. Eu mostrei a questão que a gente tem que seguir um procedimento operacional padrão, né? Aqui nesse formulário que você aplicaria em uma empresa, né? Você tem os diagramas de força, o diagrama de potência, né? O, o quantitativo de material dos dois, que é o necessário para você colocar lá no memorial descritivo, lembrando lá de projetos elétricos prediais, né? O memorial descritivo é o resumo do que tem na entrada e do que tem na saída, né, de proteções, né, disjuntores. Lá no transformador você tem a chave fusível, na distribuição, na entrada, você tem a chave geral, né, o disjuntor em baixa tensão geral, você tem os quadros terminais, né,
com as muflas indo para cada, se for residencial, né, indo para cada unidade consumidora. Se for industrial, indo para cada seção lá da indústria, por exemplo, um galpão e por aí vai. É, Agora eu não estou lembrado se eu mostrei isso daqui. Eu vou pegar até emprestado aqui lá do curso de eletricista de distribuição, só para vocês relembrarem aqui. Pegar um pop aqui, igual esse daqui, ó. Instalar até chamado conjunto de aterramento temporário. Quando você vai desenergizar uma rede de energia, primeiro você secciona, né? Você desliga essa rede, depois você coloca. Tem uma. A gente vai ver lá em instalações de sistema elétrico potência, né? Tem chama vara de manobra, e nela você tem uma ponteira que é chamada de ponteira universal. Ou seja, você consegue instalar qualquer equipamento nessa ponteira universal. Vou até pegar um exemplo aqui de um POP aqui para vocês. Vou pegar esse aqui da CPFL aqui, ó. Vou pegar esse daqui é aterramento de rede secundária. Vocês entenderem o que que é um procedimento operacional padrão. Esse daqui ele está considerando a rede secundária nua. Existe a rede secundária multiplexada, né? E existe a nua. Nesse caso aqui, é uma rede nua, né? Que você tem o neutro, o mais alto, depois, deixa eu tirar isso aqui, que aí fica melhor para a gente visualizar. Você tem o neutro, que é o mais alto, você tem a fase A, depois a fase B e a fase C. Essa daqui é uma rede de baixa tensão nua. Logo aqui acima, a gente tem a rede de média tensão, a famosa 13.8. Mas isso a gente vai ver lá na instalação do CEP. Eu só preciso que vocês entendam que um procedimento operacional padrão, ele tem passo a passo, né? Não me lembro se eu frisei isso na aula anterior, né? Para vocês entenderem a relevância que tem a ordem, né? A ordem em procedimentos operacionais padrão e que estão nos documentos aqui, ó, no documento que você utiliza, né, para você fazer a primeira etapa, né, que é montar o circuito e depois você fazer o teste, né? Muitos estavam, igual comentei na aula passada, estavam colocando na ordem inversa. Então é importante, pessoal, vocês cumprirem essa ordem, né? Primeiro você instala, depois, né, você testa, né? No caso, na rede de distribuição, primeiro você faz a instalação, mas para você garantir isso, você tem que fazer a desenergização. Quando você faz todo o processo, né? Quando eu falo desenergização, é um processo completo. Você desliga, secciona o circuito, depois você faz o teste, utiliza uma vara de manobra, né? Com detector de tensão na ponta. Aqui no caso, ele já utilizou, ele já fez isso, né? Ele já utilizou o detector de tensão. Agora ele está na etapa de instalar o conjunto de aterramento temporário, que é esse daqui, ó. Essa arte ela é específica para a rede nua. Se fosse uma rede é, multiplexada, né, de baixa tensão, em que o neutro ele é nu, né, ele é igual a esses cabos aqui, ele é nu.
E as fases, em vez de serem nuas, né, tem um cabo preto, o cabo geralmente é preto, cinza e vermelho, né? Preto para A, cinza para B e vermelho para a fase C, tá? Então, como é a rede nua, né, ele parece até uma espada aqui, ó. Esses pinos aqui, esses ganchos, né, por assim dizer, eles vão ser curto-circuitados aqui na rede depois que você teve a certeza que a rede foi desligada e que não tem sinal de tensão, utilizando um detector de tensão, né? Você pode aproveitar o de média tensão, ele detecta tanto da média quanto da baixa tensão. É só você fazer o ajuste. Então, existe uma sequência, ó. Ele separou a ferramenta aqui para esse passo, né? Separou a ferramenta necessária aqui para você içar a ferramenta. Seu colega lá de baixo vai te ajudar, né? Ele já colocou a escada. Tá certo que isso daqui é antigo, viu? Desconsiderem. Hoje em dia é o cinto tipo paraquedista, não é esse abdominal aqui, não. E a japona, ela tem a manga longa, ok? Você coloca a escada, você colocou esse cinto aqui é chamado de posição, né? Justamente é um talabarte, né, de posição, justamente para você colocar em volta do poste e ficar com as mãos livres para você poder fazer a tarefa. Ó, o outro passo aqui, ó. Você içou o conjunto de aterramento temporário da baixa tensão com a ajuda do seu colega. Depois, com a posse dele, você vai fazer a instalação do aterramento temporário na baixa tensão. Ó, tá vendo? Instalou, ó, tanto de um lado quanto do outro aqui, para qualquer descarga atmosférica que vir, seja do neutro ou da fase A que está desligada, da B e da C que também estão desligadas, né? Elas sejam direcionadas tudo para a Terra, né? Ó, fez o instalamento aqui do conjunto, né? E aqui, ó, deixa eu ver se tem nesse passo a passo. Ainda faltava mais um aqui, ó. Depois que ele fez a instalação do conjunto aqui de aterramento temporário, você conecta um cabo, ele pode derivar de qualquer um, né, ou do neutro, ou da fase A, ou da B, ou da C, e desviar direto para a Terra. Tem um cabo com um gancho semelhante a esse que você direciona ele para a Terra e tem uma haste que ela é chamada de trado, né? Aí esse trado, para vocês não ficarem sem a referência dele, é esse daqui, ó. Esse aqui já é para média tensão. O primeiro que eu postei é para baixa tensão, esse é para média, ó. O curto-circuito que eu falei, né, que você coloca lá na baixa tensão, você também põe na média. E daí é um gancho semelhante a esse, ó, com esse parafuso que é chamado parafuso olhal, que com a ferramenta à distância você consegue fazer a instalação dele, né? E você conecta no solo. Ele tem uma broca aqui na ponta, esse trado, né? Inclusive no guindalto hidráulico, quando você, por exemplo, se alguém já trabalhou em construtora aqui fazendo poço artesiano, né? A ponteira do guindalto hidráulico você troca, aí ela é chamada de trado. Ela tem uma broca que você pode colocar no diâmetro, né? Existem os diâmetros padrão, né? Mas você pode colocar ela em vários diâmetros e ela é chamada de trado e a broca na ponta dela é semelhante a essa. Deixa eu ver se tem uma foto da ponta da broca. Não, não tem aqui. Mas basicamente é a mesma coisa, ó, da média tensão, você curta-circuita as fases A, B e C, né? Aqui, como na média tensão está em triângulo, né? Na baixa tensão, lembra? Sempre é em estrela, por isso que você tem que aterrar também o neutro. Como é em triângulo e não tem o neutro, né? Você aterra as três fases do mesmo jeito aqui, ó, conectando ela, ó, tá vendo esse cabo aqui? Ele vai lá pro trado e aí você protege aqui, coloca onde você faz a conexão com a terra.
Então, vocês estão vendo, ó, é um passo a passo. Aqui, ó, do lado esquerdo, você tem o passo a passo falando qual que é o passo, qual que é a relevância dele, né, os riscos e como que você faz para controlar esses riscos. E dependendo aí do procedimento, você tem também quem que é responsável, né, quem que tem a competência para tal, tá bom? Então, isso é por que que eu estou frisando aqui novamente, pessoal? Isso é extremamente importante, né, para a gente. É extremamente importante porque vocês têm que guardar essa informação para vocês utilizarem na vida profissional. A ordem, pessoal, importa, né? É igual eu expliquei na aula passada. Como é que você vai instalar? Você vai testar primeiro e montar depois, né? Impossível. Então, parece bobeirinha, né? Parece que eu tô, como se diz, procurando chifre em cabeça de cavalo, mas a gente tem que, né, a gente erra aqui no curso para a gente poder o quê? Acertar na vida profissional, para a gente evitar acidentes, beleza? Daí eu observando aqui, a gente já viu o partida direta com reversão, né? A gente já analisou estrela triângulo, foi até na aula passada, né? Sempre, ó, essas partidas aqui, o objetivo é igual eu desenhei aqui, ó, na aula passada. O objetivo sempre, né? Vamos pegar esse desenho aqui, ó. O comportamento normal dele, né? Quando você liga um equipamento, vou colocar qualquer equipamento na rede de tensão alternada, né? E geralmente a gente coloca ele na baixa tensão, né? Independente se é residência, se é um comércio, se é indústria, né? Sempre os equipamentos eles vão estar ligados na baixa tensão. Eles foram projetados para funcionar na baixa tensão, tá? Daí sempre vai aparecer esse comportamento. Existe o nível de tensão, relembrando aí de aulas anteriores, né? Você tem a senoidal da tensão, que é essa azul, que é a tensão RMS, a quadratura, né? Ela dá, pelo menos aqui, Goiás, né? 220 monofásico, né? E a tensão de pico é a tensão RMS, essa que o instrumento lá, que o detector de tensão, o multímetro, né, ou aquele o alicate multímetro que faz vários tipos de medições, né, corrente elétrica pelo alicate, né, tensão pelas ponteiras, você afere também resistência elétrica e por aí vai, né? Então, você tem um nível de tensão de pico, né, que é você pega a tensão que aparece no mostrador lá na IHM do alicate amperímetro, né, se apareceu 220, você multiplica por raiz de 3, que vai dar aproximadamente, né, 311 alguma coisa. Ah, professor, só acredito vendo. Tá bom, vamos lá. E lembrando aqui, ó, 220, né? Vai aparecer lá no multímetro. Todo multímetro, o equipamento, com esse vatímetro, né? Tem um vatímetro a 4 fios, tem um vatímetro a 3 fios, né? Que ele vê tensão e corrente ao mesmo tempo, daí você consegue calcular a potência do circuito, né? é, Todo equipamento, os valores que aparecem são os RMS, são as quadraturas, que é um valor mais ou menos aqui, ó, fica nesse ponto aqui da senoidal, né? Então, o único equipamento que eu consigo, além de ver a tensão RMS, a tensão de pico, né, a senoidal, a verdadeira do circuito de tensão e corrente alternada, é o osciloscópio e o analisador de energia, que na verdade ele é um osciloscópio. Então, você consegue ver, né, ele é analógico, né, você consegue ver esses dois valores, tanto o de pico quanto o RMS. Mas todo equipamento, o que aparece lá é o de pico, né, o de RMS, daí se você multiplicar por raiz quadrada de 2, você vai ter a tensão de pico. Então, se no mostrador
apareceu a tensão de 220 volts no multímetro, então a tensão de pico vezes raiz de 2 deu 311, mas a tensão da quadratura é a que gera potência para né, para um circuito de tensão e corrente alternada. Do mesmo jeito, se eu tenho uma corrente, né, se eu faço o cálculo, ou se no alicate amperímetro eu coloco lá e aparece uma corrente, sei lá, de, sei lá, 5 amperes, essa é a RMS. Eu multiplicando por raiz quadrada de 2, eu vou ter a corrente de pico desse circuito. Então, uma máquina elétrica, basicamente, ela tem uma corrente, essa corrente RMS aqui, né? Ela tem um efeito anômalo, igual a gente viu nas aulas passadas, que é o efeito para ele vencer, né, pelo princípio eletromagnético, né, para ele vencer a inércia, sempre na partida vai haver essa anomalia que eu desenhei de vermelho aqui, que seria o gráfico da corrente. O da tensão sempre vai ter essa senoidal em circuitos de tensão alternada, sempre. Agora, corrente elétrica, nem sempre ele vai ter esse desenho senoidal. Sempre ele vai ter esse pico aqui acima da corrente de pico, né? Nesse período aqui que eu chamei de eu não, né? Os profissionais e os engenheiros eletricistas, né, chamam, né, de transitório, né? O período da partida, até ele conseguir, né, vencer essa inércia e entrar em velocidade, né? Dependendo aí do tipo de máquina, né? A gente chama de velocidade síncrona, e daí ele vai ter, né, no domínio do tempo, no restante aqui, depois que ele atingiu, né, essa velocidade, ele vai ter o mesmo comportamento. É por isso que a gente utiliza esses vários tipos de técnica, igual a gente comentou aqui na penúltima aula, né, a estratégia da estrela triângulo. É sempre você diminuir o nível de tensão, né? Sempre, independente aqui da estratégia, você diminui o nível de tensão para, consequentemente, você diminuir na verdade, é o contrário aqui, né? Como é inversamente proporcional, né? Você aumenta a tensão para você diminuir a corrente. Só para vocês terem uma ideia, a corrente de um circuito primário é bem menor do que de um circuito secundário, porque a tensão lá no monofásico do primário da rede média tensão, né? A 13,8, o monofásico dele é 7.965 volts, né? Então tem um nível de tensão muito alto. A corrente que flui naquele circuito, geralmente ela é baixa. Ela vai aparecer alta porque eu não tenho só um cliente na rede, né? Eu não tenho só, sei lá, a JC Distribuição, eu tenho a Ambev, eu tenho os vários clientes residenciais que tem na cidade, né? Então, aí lógico que a corrente, né, na somatória dela aí, ela vai ser maior, né? Então, pessoal, essas estratégias, né, aqui no estrela triângulo, né, eu pegar o nível de tensão maior para, consequentemente, eu ter o nível de corrente menor, né? Daí a gente utiliza o temporizador, né, que ele é fundamental, né? Passado um tempo ali, você saiu da curva aqui da corrente de partida, né? E daí esse temporizador ele vai chavear se é um motor trifásico, né? Ele vai chavear para a tensão, né? Pro triângulo aqui, tá bom? Chave compensadora, até a gente comentou na aula, foi isso, foi na aula passada, né? A chave compensadora aqui, ó, relembrando aqui desse diagrama aqui, ó, a, co- a, a quantidade de bobinas, né,
que eu tenho a quantidade de bobinas que eu tenho no primário do transformador é proporcional, né, direta e proporcional ao do secundário e, né, semelhante ao nível de tensão do primário quanto ao nível de tensão do secundário. E lembrando que as correntes você faz a inversão por ela ser igual eu falei na aula passada na análise aqui, ó, do da estrela triângulo, tá, pessoal? Então, a estratégia em si, né, é eu colocar na quantidade, acho que a gente deu até um zoom aqui, ó, 65, 80%, 100%. E se eu não me engano, eu não sei se foi a turma de vocês, é porque eu estou ministrando essa disciplina aí para várias turmas aí, né? Pernambuco, aqui de Goiás, né? Espírito Santo. É, existe alguns transformadores desses aqui que tem uma porcentagem, por exemplo, só tem dois tapes e a estratégia é a mesma, né? Eu fazer a diminuição, né, o aumento aí da tensão para, consequentemente, né, diminuir a corrente elétrica para que naquele período, na partida, daí, novamente, um temporizador, eu faço a aplicação de um temporizador para que eu possa aplicar essa estratégia aqui, né? Eu já comecei a fazer as correções, né? Lembrando aqui, pessoal, das correções que eu fiz em que a quantidade, principalmente aqui de fusíveis, né? É igual o colega comentou aí na aula, na penúltima aula, né? Ai, professor, tem o de potência, mas tem o de força, né? Bingo, né? Eu havia me esquecido, reconheço, pessoal. Já estou fazendo já as devidas correções aí de quem já tinha enviado. E daí você pode colocar os sinaleiros, para mostrar que, por exemplo, uma luz aqui, sei lá, um verde para mostrar que está na partida aqui, né, uma porcentagem de tensão, né? E depois, quando você está na nominal, né, você aumentar, né, essa porcentagem aí e poder fazer a partida. Se eu não me engano, foi um colega aí, acho que foi do Pernambuco, né, na semana passada, que lembrou que esse tipo de estratégia aí, né? Se eu não me engano, foi lá do Pernambuco. Eu não me lembro se alguém de vocês comentou. Esse tipo de estratégia aqui de chave compensadora, ela já está meio que em desuso, né? Não, eu até falei para ele, não, você foi até elegante, meio que em desuso, ela está completamente em desuso, mas existem aí plantas industriais aí mais antigas, né? E dependendo, vamos supor, você precisa resolver é, sei lá, vamos supor que o inversor de frequência deu pau lá. E daí eu não tenho um novo inversor de frequência para fazer, né, esse câmbio e essa troca, né? E daí o que eu tenho lá no almoxarifado disponível é a boa e velha partida, né, a chave, o que eles chamam de chave compensadora, né? Então, por isso que vocês estão estudando essas estratégias aqui no curso, para você ter esse leque de opções quando você estiver na indústria. Ó, estragou aqui o inversor de frequência, infelizmente aqui até pegar outro, inclusive não só trocar o inversor de frequência, mas você fazer a configuração dele, o setting, né? Vai demandar um tempo. Daí, até isso acontecer, né, o processo produtivo vai ficar parado, por exemplo. Então, eu posso, emergencialmente, tem até aqueles quadros móveis que o pessoal no Senai, ali no Cefet também, a gente chama de robô na obra também, né? Que é um quadro, você coloca até uma rodinha nele, você pode movimentar ele. Geralmente o pessoal da obra utiliza para fazer instalações elétricas provisórias, né? Fazer as obras que precisam ser feitas e, né, na fase aí de construção e alimentar os equipamentos, né? Tipo furadeira, serra policorte, né? Serra mármore e outras ferramentas aí, né? Tem uma ferramenta lá que você utiliza para você usinar ali no campo a rosca, né, da tubulação,
das tubulações metálicas aí, né, das galvanizadas. Daí você consegue fazer a dobra e fazer as roscas ali na hora, ali na obra. Mas para isso você precisa de energia ou então de ferramentas a bateria. Mas mesmo as de bateria precisam ser carregadas. Então você utiliza esse quadro aí que você tem, né, vários plugs aí industriais, né? Realmente você utilizar a ferramenta pesada aí, motores, tem que ser um ponto de força industrial, né? Não pode ser aqueles normais aí de 10 amperes, né? Nem os para chuveiro, que é de, de 20 amperes, né? E 20 amperes, e dependendo aí da potência do chuveiro, nem dá para gente aplicar eles, né? Então, basicamente, essa técnica que ela é mais antiga, mas aí você faz o câmbio ali do nível de tensão usando a mesma estratégia aqui, ó, aumentando, né, o nível de tensão, diminui a corrente nominal, consequentemente, diminuindo a corrente nominal naquele tempo, né? Vocês estão vendo que a estratégia é sempre essa, é você aumenta a tensão, diminui a corrente nominal, consequentemente vai diminuir a corrente de partida até o tempo que o relé, né, permite ali um tempo ali para dar o transitório, né? Sei lá, vamos pegar uns 5 segundos aí mais ou menos, né? Até ele fazer essa partida efetiva, ele chegar ao nível de corrente nominal, né? Tem até alguns sensores que ele tem uma IHM ali, né? Ele verifica a corrente, verifica a tensão, e daí o relé ele faz a leitura ali online, né? Ou seja, na hora do acionamento, e ele só vai fazer a comutação na hora que a corrente de partida ela diminuiu e chegou na nominal. Aí o relé pega e faz essa comutação, né? E não só um relé de tempo, mas é um relé de, né, para fazer essa comutação. Se não me isso é mesmo, se não me falha a memória, pessoal, faltou mostrar a simulação, né? Lembrando aí, ó, que o material de simulação dos esquemas, ó, 2, 3 e 4, o Fabrício deixou aqui nessa pasta, ó, então estão nas três turmas aqui, né? Na de Ariquemes, na de Ji-Paraná e na de Porto Velho, né? Não só os esquemas, mas o CAD-Simo, para vocês simularem aí, né, em casa ou lá no laboratório, tá? Não se esqueça que tem essa simulação. Deixa eu abrir aqui na nossa pasta. Vou abrir aqui o CAD-Simo, pessoal, a versão que está funcionando. Só colocar aqui a senha, né? Aí, lembrando que a senha, ela aparece. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Ok, já abriu aqui. Agora vamos o de frenagem, isso. Esse aqui, o de frenagem por injeção de corrente contínua. Deixa eu só levar aqui, como eu estou usando uma máquina diferente aqui, pessoal, para fazer a gravação, ela não tá me dando aqui o. Deixa eu só encontrar aqui o local onde está os nossos esquemas. Só um minutinho aqui, pessoal. Tô achando aqui a pasta aqui que eu utilizo aqui um HD externo, né? Sempre quando eu
eu ministro as aulas, aí como eu estou usando uma máquina aqui diferente, ele não tem o mesmo da máquina original que eu faço as gravações para vocês. Achei aqui, comandos, é a partida direta, né? Simples, né? Com a frenagem por injeção de corrente contínua. Esse é o esquema 4. Isso é o último esquema, esquema 4. Ok, tá carregando aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se tá correto aqui. Está demorando aqui para carregar. Fechou aqui, rapidão, pessoal. Enquanto ele vai carregando aqui, pessoal, relembrando, ó, quando vocês entrarem hoje, ó, tanto daqui de Porto Velho, quanto né, o de Ji-Paraná e o de Ariquemes, vocês vão ver, na hora que vocês entrarem aqui, ó, vai estar. Eu tô vendo porque eu sou tutor, né? Eu tô vendo porque tá oculto. Mas na hora que vocês entrarem aqui, justamente, por que que eu pedi pro Fabrício, ó, ocultar todos os links da aula de hoje, né? E lembrando que, né, é a nossa última aula da UC de Instalações Elétricas Industriais. Na próxima semana nós vamos voltar, né? Inclusive já tem até uma aula lá, né? Mas aí vou seguir o protocolo corretamente aí com vocês. Vamos ministrar novamente a primeira aula lá de acionamentos, né? De eletropneumáticos, tá? Então, como essa é a última aula, eu já pedi para ele deixar oculto aqui, para nenhum aluno aí desavisado. Às vezes tem aluno aí que não consegue assistir no horário das aulas, né? E por algum motivo ele deu tempo dele assistir, né, online aqui, né? E daí ele não está sabendo do workshop, né? Espero que esteja sabendo, né? Porque essas aulas, não, as aulas EAD, né? As web aulas, elas não são obrigatórias, né? Não valem notas, né? Mas as atividades, sim. As únicas que são obrigatórias, né? Vocês têm que comparecer, são as presenciais, né? Que aí você vai fechar o ciclo aí do seu eletrotécnico. Aí eu pedi o Fabrício deixar oculto para vocês conseguirem, né, já entrar no link, é o link aqui de baixo, viu? O link de cima, creio eu que vocês já devem ter feito a inscrição, né, para o workshop, né, da 18. Na verdade, ele vai começar mesmo assim, né, depois, né, porque a gente faz as aberturas aí, né, do workshop. Então, necessariamente ele não vai até as 22 horas, né? A gente tem um podcast, vamos, né, dependendo do tema e do dia, a gente vai comentar, vocês vão fazer perguntas, né? O profissional ele vai falar, né, sobre o tema dele, a aula em si, né? E vocês vão entrar aqui, ó. Esse é o link de baixo. Esse aqui é o para relembrando aqui, ó. Quando você clica, já vai direto para você fazer inscrição no workshop. Depois que você já fez a inscrição, que inclusive foi uma pergunta que muitos alunos fizeram aí na semana passada, né? Que apareceu lá, né? Eu fiz a minha também, né? Apareceu lá, pré-matrícula, mas na verdade essa pré-matrícula é porque o seu nome já entra na lista. Então, aquela é a matrícula completa. Inclusive, você recebe no seu e-mail, né? Lá, clique aqui para finalizar a inscrição. Na verdade, a pré-matrícula, ela já finalizou. Muitos fizeram perguntas, alguns eu consegui responder, né, na medida aí do possível, né? Os monitores também responderam aí para vocês, né? Só para frisar esse fato aí. E eu lembrei de um assunto, eu não me lembro quem que foi, não sei se foi o Francicleudo ou outro aluno, na semana passada, ele perguntou sobre o certificado.
É o seguinte, pessoal, vou até abrir uma aba aqui. Você desculpa que eu vou só fazer o login no meu Senai aqui no. É porque é o seguinte, o certificado. Depois você faz inscrição aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, Senai, o link aqui é senaigoiás.com.br, né? Então, um aluno aí na semana passada, ele falou, ó, professor, desde o workshop anterior eu não recebi esse certificado e tal. O certificado, ele vai para um site especial que é chamado de é, Senai Meu Aluno. Provavelmente a unidade daí de vocês de Rondônia tem o meu aluno, né, de Rondônia, né? Só que cada unidade aí, né? Eu estou falando provavelmente porque eu estou pegando a experiência daqui do de Goiás, né? Então, cada unidade tem quando você se inscreve no Senai de Rondônia, existe algumas particularidades diferentes do Espírito Santo, de Pernambuco, daqui de Goiás e assim por diante, né? O certificado que você vai receber é do Senai, né? Da mesma metodologia. Porém, esse site, o meu aluno, pelo menos aqui em Goiás, eu acredito que no de vocês deve ter um. Então, esse link, eu vou acessar aqui o meu, por isso que eu peguei aqui, eu coloquei, deixa eu só pôr aqui, educação. Aí, pessoal, assim, eu não vou mostrar ele aqui, eu vou só copiar aqui, ó, o link. É porque é o seguinte, é igual isso daqui, ó, senaigoiás.com.br barra portal do aluno, ó, que é esse, você vai clicar nesse link aqui. É porque se eu clicar já vai aparecer meus dados aqui na tela, né? Então, vai aparecer duas opções. Tem a opção, deixa eu entrar em outro navegador, que eu acredito que não vai dar problema aqui, porque o meu já aparece o meu automático, né? Deixa eu entrar aqui no Firefox, aqui, por exemplo, já que a gente finaliza aqui. Deixa eu só entrar no meu aluno relacionado aqui. Ok, perfeito. Nesse aqui, nesse navegador que eu não estou registrado, aparece aqui, ó. Então, quando você vem aqui, ó, aí você colocar o link completo, né? HTTPS, né? Que é o security, né? É, dois pontos, barra, barra, né? senaigoiás.com.br barra portal, né? Traço aqui, né? Aluno, barra. Você vai entrar nesse login aqui, ó. Você vai entrar nessa página de login. Então, esse é o portal. Na hora que você clica aqui, eu só não vou clicar porque já vai aparecer meus dados aqui. Aí, qual que são os dados necessários aqui para você, ó? Você coloca aqui o seu CPF, né? Isso aqui é quando você já tem um cadastro, né? O seu CPF e sua senha, né? E daí, sempre, é que como eu não coloquei nada, ele fala CPF inválido, né? Aí você tem como você acessar, né, como o seu responsável, é porque aqui a gente tem esse meu aluno, ele tanto é do Senai, né, o Senai que são os cursos técnicos, curso superior, pós-graduação e por aí vai, né? E tem o SESI, que é o primeiro grau e segundo grau, né? O SESI seria a parte, né, até o segundo grau, e o Senai já é evolução, né? Dos cursos técnicos aos cursos superiores e as pós-graduações, né? Lato sensu, stricto sensu e por aí vai, né? Então, você vai entrar aqui, ó, acessar como aluno, né? E daí você coloca o seu CPF e sua senha. Caso você não tenha, né, não tenha o cadastro, que provavelmente é o caso de vocês, né? Ainda mais aqui você pode ter o cadastro no portal do aluno aí de Rondônia, né? Então você vai colocar aqui, ó.
primeiro acesso do aluno. Daí você vai pôr o seu CPF aqui, sua data de nascimento, o seu nome e o e-mail que você quer receber o login. Aí, na hora que você receber o seu e-mail lá, né, o login, eles vão te dar uma senha, daí depois é só você trocar a senha. Eu vou entrar no meu aqui só para vocês entenderem aqui, ó. Eu estou entrando pelo navegador que eu sou registrado aqui, ó. Então, ó, vai, professor, o senhor é aluno também? Sim, eu tenho uns cursos que a gente faz, todo profissional da área da elétrica, vocês vão cansar de fazer esse curso, que é o chamado NR10, né? Primeira vez é 40 horas, depois, dependendo aí da função de vocês, é até 40 horas, mas geralmente é 24 horas, 20 horas, dependendo da empresa que você está trabalhando, né? Que você tem as reciclagens. Aí tem o curso de NR10, se você for trabalhar e, obviamente, você da área da elétrica é obrigatório. Igual eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho, porém, toda empresa que eu entro, né, ou como projetista, ou como consultor, eu tenho que ter a reciclagem aí do NR10 para aquela empresa. Então, né, embora eu seja engenheiro eletricista, engenheiro de segurança, né? De 2 em 2 anos você tem que fazer a reciclagem do NR10, do CEP, né? Que é o curso, também é mais 40 horas, né? Mas só que ele é um curso mais específico, dependendo da função. Se você, por exemplo, for eletricista de linha viva, você vai fazer um treinamento, né, de CEP específico para o de linha viva. Se você for eletricista de redes, né, que o povo chama rede morta, você vai fazer outro específico para ele. Daí, ó, entrei aqui, ó. Isso daqui é para você fazer o cadastro, né? Você vai receber no e-mail, ó. Voltando aqui, ó, colocando o seu login, e sua senha, ó, você entra nessa página aqui, ó. Já entrei na minha do aluno. Daí, ó, o bom é vocês colocar a tela inteira aqui, ó. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, minhas matrículas, tá? É, Aí na hora que você clicar em minhas matrículas, vocês estão vendo, ó, eu já fiz a minha inscrição aqui, né? No workshop, ó, já tá aqui, ó. Eu participando todos os dias, colocando lá é, o, a- atendendo aqui a minha chamada, né? São 5 dias, né? Então eu vou receber os 5 certificados. Então, na hora que você finalizar, ó, aqui, ó, minha matrícula foi essa, ó, quando eu fiz, né, semana passada, situação está aqui pré-matrícula, mas eu já fiz a matrícula. Igual que esses outros cursos que eu fiz, inovação na área de automação, na área de energia, energias renováveis e vários outros cursos que eu tenho aqui, né, reciclagem, né, de NR10, reciclagem de CEP, vão aparecer nesse portal do aluno. Aí você tem que entrar como aluno, entendeu? Depois que você entrar, apareceu aquela telinha, né? Você vem em minhas matrículas, que aqui, ó, você clicando, eu vou clicar num desses aqui, ó, inovação na área de energias renováveis, que eu fiz esse curso aqui, ó. Aí vai aparecer o curso em si, né? Aí fala aqui que eu fiz, ó, não tive nenhuma falta e tal. Na hora que eu clico aqui, eu vou baixar o meu certificado, tá bom? Era isso que eu tinha para mostrar aí. Obrigado aí o aluno que teve essa dúvida e provavelmente o seu certificado ele vai estar nessa área aí de minhas matrículas, tá bom, pessoal? Deixa eu fechar o meu aqui. Agora deixa eu ver se carregou aqui. Que esse computador aí tá meio lento aqui, pessoal. Vocês desculpa aí. Só um minutinho aí. Vamos voltar aqui para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá?
pessoal, não está carregando aqui não. É porque o arquivo do CAD Simo, ele roda sem precisar instalar, né? Alguns, né, do arquivo instalador, ele é necessário fazer essa. Não tá rodando aqui não, pessoal. Ele abriu aqui o esquema, mas deu algum bug aqui. Não, então vamos fazer a análise aqui. Tentando aqui, cadê o. Bom, pessoal, então eu vou ter que fazer a análise aqui, porque só faltava esse daqui, ó. Igual tá o comportamento descrito aqui, ó. A partida direta, né, semelhante à nossa primeira atividade lá, ó, até não foi nem da, não é nem a da montagem um, que a da montagem um é com reversão. É, atividade 2, deixa eu até abrir ela aqui, ó, a gente relembrar aqui. Lembra lá da atividade um, ó, a gente tem a partida direta, né, que é o selo, né, para para que na hora que você aperte o pulsador aqui, você evita do circuito desarmar, né? Então, porque o botão lá, né, ainda mais isso que é normalmente aberto, você aperta ele, ele fecha a mola, retorno por mola, né? Ele faz voltar o botão, por isso você tem que fazer o selo. Então, basicamente, você precisa do botão de acionamento, o selo, né, para evitar que a máquina desligue na hora que você tire o dedo do botão de acionamento, né, da botoeira lá, né? E a energização da contatora aqui, né? Então, a partida direta, basicamente, né, a gente utiliza, né, o relé térmico, né, o botão de desligar, que ele tem que estar ligado antes aqui, ó, para eu desenergizar não só é, na verdade, quem vai estar ligado vai ser o normalmente aberto, que ele vai tornar-se normalmente fechado aí do contator, né? Então, o botão de desligar aqui é fundamental para ele o quê? Desenergizar o selo e daí ele fazer a desenergização da bobina e do conjunto completo, né? Então, a frenagem com a partida direta, a gente utiliza essa estratégia aqui, ó, a estratégia da partida direta, igual a gente comentou aí nas aulas passadas, né? Só que com um plus, né? Você utiliza que esse módulo, ele é um módulo bem pequenininho aqui, deixa até a gente dar uma olhada aqui nele, aqui, ó, pela internet, ó. Ver módulo, frenagem por corrente contínua. Vamos pôr imagens aqui, ó, que aí. Não, ele é tipo uma fonte retificadorazinha. Ela tem quatro terminais aqui.
Não, que é inversor. Não tô encontrando aqui. Mas, pessoal, ele é assim, é semelhante ao que está aqui no desenho aqui. Não sei se vocês viram lá no laboratório lá com o professor, né? Ele tem quatro pontas aqui, as quatro ponteiras. Uma para você receber aqui do transformador que vai fazer a conversão de tensão, ó, tá vendo que tá pegando a tensão da fase B e da fase C aqui, ó, direto do alternado, né? Então ele vai fazer a conversão, né? Você diminui aqui dependendo aí da tensão da especificação desse contato ou do, do módulo aqui, né? De corrente contínua, porque aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer é, ele vai rebater as ondas, né? Do senoidal, porque o normal aqui, ó, né? No senoidal do de tensão é esse daqui, né? Aí depois que ele passa aqui, ele faz a retificação, a onda senoidal, ela vai, e esse aqui é um em ponte completa, né? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Quando é ponte completa, o circuito, ele não vai ficar mais alternado, né? Parte positiva e parte negativa. Ele vai ficar só positivo e, inclusive, né, ele é chamado de pulsante. Ele ainda não é chamado de contínuo. Para eu transformar ele em contínuo, aí eu teria que pôr um capacitor aqui, né? Projetar um capacitor com o nível de tensão que está aqui, ó, depois que ele passa aqui no transformador para diminuir o nível de tensão e ele ficar na especificação aqui desse retificador aqui para frenagem, né? Ele vai, ó, carrega, o capacitor carrega aqui, ó. Aí ele vai descarregar só um pouco, que eles chamam de ripple, né? Vai ficar uma linha bem fininha, e aí você enxerga até o professor lá dependendo aí, ele leva lá o osciloscópio, né? E mostra para vocês, ó, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó, com esse ripple, né? Tipo essas bacadinhas aqui, ó, ela vai ficar o mais linear possível. Quanto melhor ali é o capacitor ali, o nível de ajuste, ele vai ficar desse jeito. Mas nesse caso, para essa frenagem aqui, ó, ele vai ficar só pulsante. Esse aqui é para ponte completa, ó. Para ponte incompleta, ele fica assim, ó. Aí no semiciclo negativo, ele fica zero, ele anula, né? E aí depois no outro semiciclo positivo ele volta. E assim por diante, ó, o negativo ele zera e no semiciclo positivo ele retorna de novo. Esse aqui é o ponte incompleta. Daí essa fonte retificadora aqui é a ponte completa para justamente para compensar, para rebater a parte negativa e converte ela aqui em positivo. Você coloca dois diodos, né? Na verdade, você coloca, você pode colocar eles ao contrário, porque aí você faz a retificação aqui da ponte. Se não me engano, lá acho que no fórum de discussão de eletricidade básica, vocês veem isso aqui pela primeira vez, né? Então, nesse caso aqui vai ser um ponte completa e a corrente ela não vai ficar contínua propriamente dito, porque eu não tenho capacitor, a adição do capacitor. Eu até posso, né, adicionar ele aqui, né? Então ela vai ficar pulsante, né? É o suficiente para eu fazer a frenagem, né? Mas desde que, ó, aqui, ó, na lista. Vocês estão vendo, ó, que eu fiz rápido aqui na semana passada, mas essa lista aqui ela está correta. Ó. Você tem os contatores, né, que você vai utilizar para ter o fechamento ali rápido ali, né? O relé térmico de proteção, o botão normalmente fechado, né? Ou normally close, né, que é o inglês, ou então
vocês vão encontrar ele aqui, NF, no mesmo jeito, ó, o botão normalmente aberto aqui, ó, o NA, né? Ok. Aí, essa estratégia aqui, ó, normalmente fechado, a gente tem só um, tá ok, tá correto aqui para essa estratégia. Isso mesmo, ó, tá certo aqui, ó, eu vou acionar o motor na direta aqui, igual a gente está vendo aqui, ó, na primeira questão, né? E eu tenho que acionar a frenagem. Só que essa frenagem aqui, ela vai estar ligada, né? Igual tá falando aqui, ó, acionando S1, o contator 1 abre, evitando que o K2 e o K3 sejam energizados, né? O chamado intertravamento aí, né? Fecha, ele tá no, tá vendo aqui, ó, que ele tá na configuração de intertravamento, ó, a bobina do K2, bobina do K3, ó, e fecha o contato 3, né, que é o S1, né, energizando o K1, os 21 e 22 e 31 e 32 aqui, ó, tudo finaliza aí por 1 e 2, né, abrem, né, de K1 abrem bloqueando K2 e K3, né? O contato 13, ó, finaliza por 3 e por 4, né? Fecha, né? Porque quando ele é energizado normalmente aberto, ele fica fechado enquanto está energizado, né? Fecha retendo. Ok. K1 fecha os contatos principais, energizando o motor. Ok, até aqui é, a estratégia de acionamento direto aqui, né? Partida direta. Acionando o S2. Ó, o S2 está aqui, ó. Tá aqui a redundância aqui. Isso. Porque aqui é o normalmente aberto e aqui o normalmente fechado. Olha, acionando o S2, o contator 1 e 2 abre, né? Evitando que K1 seja energizado ou desligando o K1. Beleza. O motor para em condições de inércia, né? O motor normalmente, se você só desliga, ele está falando condições de inércia, né? Dependendo aí da massa, da velocidade de rotação, ele vai dar né? Ele gradualmente vai dar uma diminuída, né? Ó, acionando o S0, então, vocês estão vendo que eu não posso deixar a partida direta ainda acionada para eu acionar a frenagem por corrente contínua, porque senão vai ter o quê? Além dos dois estarem energizados aqui pela mesma fonte, né? Eu não posso deixar ainda a máquina, eu tenho que ligar o desligamento da partida direta com o acionamento da corrente contínua. Porque se eu não tivesse aqui essa parte aqui de corrente contínua, né, de frenagem, né, para eu fechar ali os discos ali, né, para eu frear, né, ele, por inércia, é por isso que ele está explicando, ó, por inércia, ele vai continuar rodando, 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 até ele parar e frear. Só que isso vai demorar um pouco, e dependendo da condição da máquina aí, se for uma máquina muito grande aí, né? Imagina vou extrapolar bastante aqui, imagina um gerador de energia. Quanto que isso não ia, né? Dependendo aí, ó, você de uma usina aí, demora muito tempo. Se você deixar por inércia, né? Então você vai utilizar a frenagem por corrente contínua para te ajudar a diminuir esse tempo, o tempo normal aí da inércia. Se for um motor aí relativamente, né, pequeno aí, vai ser fácil, né? Até às vezes se você deixar por inércia fica ok, né? Mas e se eu precisar de agilidade, parar o quanto antes aquele processo? Daí que eu coloco a estratégia aí de corrente contínua. Só que eu tenho que ligar, né?
eu tenho que vincular o desligamento da partida direta, né, com a frenagem. Porque se eu não desligar, ele vai continuar ainda gerando torque e eu posso provocar aí um sobreaquecimento lá nas pastilhas, né? E aí, vocês estão entendendo? Parece óbvio, né, o que eu estou falando aqui, mas você tem que entender essa estratégia aí, né? Então, o motor para em condições de inércia. Acionando o S0, né, aqui, ó, K1 é desligado, e os contatos 3 e 4 fecham, energizando o K2. K2 abre o contato 21 e 22, né, os finais aí, né, 1 e 2, né, bloqueando a entrada de K1, né. O contato 13 e 14, ó, finais 3 e 4, né, que é normalmente aberto, se energizou, vai tornar fechado, né. Fecha um K2, né, todo que é normalmente aberto, se energizado, vai se tornar fechado enquanto energizado. Todo que é normalmente fechado vai se tornar aberto enquanto energizado. É isso que você tem que lembrar. Energizando K3, né? K3 abre o contato 21 e 22, ou seja, finais 1 e 2, né? Que é o fechado aqui, né? Bloqueando K1 e K2 e K3 ligados, né? Aplicam no motor uma injeção de corrente contínua que, consequentemente, provoca sua frenagem imediata. Então, eu falando aqui de partilhas, né, nesse caso aqui, é uma corrente contra que ele vai causar o quê? Uma inércia contrária ali no eixo do motor, tá? Existe tem essa por injeção de corrente contínua e tem as das pastilhas mesmo, né? Eu tava aqui, agora que eu me dei conta aqui, é a corrente inversa, que aí ele vai provocar, né, a diminuição da inércia natural do motor, tá? Beleza? Sempre lembrando, o desligamento, né, da partida direta no sentido em que ela foi originalmente ligada, né? Tô chutando aqui, vamos supor, sentido horário, né? Aí o que que a corrente contínua vai fazer? Ela vai injetar uma corrente. Aí, se eu desligasse simplesmente, não utilizasse a corrente contínua, com a inércia, né, dada a massa ali, a velocidade angular do motor, algum momento ali ele iria parar, né? Só que vai demorar mais. Agora, injetando corrente contínua, ele vai o quê? Inverter, né, essa corrente aqui. É como se ele, né, quisesse rodar para o sentido oposto aí, por exemplo, né? Só que não vai dar curto-circuito porque a partida direta ela foi desligada e a corrente contínua foi acionada. É aí que está o pulo do gato, por assim dizer. Então é isso, pessoal. Salvar aqui. Na hora de corrigir, né? Ainda tem alguns para corrigir. Então, pessoal, relembrando, hoje, quando você entrar, né, na sala para assistir a aula, para quem está desavisado aí, o link, né, ele não vai estar visível, porque o que vai estar visível é só esse link da aula que vai acontecer, né, do primeiro dia do workshop, né? Então, aí essa aula que eu estou terminando a gravação aqui agora, ela já vai estar disponível para vocês. Já vou pedir já para o Fabrício fazer o upload aqui e colocar já disponível, tá? Que é a última aula, que é essa daqui, ó. Que até o Fabrício já deixou já o rótulo aqui pronto, né? Então, essa última aula já vou disponibilizar já gravada para vocês, né? Não se esqueçam, façam, quem ainda não fez as duas atividades aí, faça atividade um, atividade 2, né? Hoje a gente finalizou aqui a atividade, a explanação, né, sobre os 4 esquemas aí da atividade 2, né? E, e aí, na próxima semana, a gente, né, depois do workshop, a gente já vai começar
com a UC. Lembra que inverteram, né? Então vai ser a UC8 de acionamentos eletropneumáticos. Daí eu já pedi para o Fabrício mudar as datas, né? As datas lá, né? E daí vai ser a UC8, viu? Então, olha aí quando você entrar aqui, ó. Cadê Rondônia? Vamos pegar aqui, a gente está em de Porto Velho, né? Então, ó, para vocês, provavelmente deve estar aparecendo até essas três aqui, ó, que é acionamento de dispositivos elétricos automatizados, instalações elétricas industriais, que é que a gente finalizou hoje aqui, né? E a próxima, que são projetos elétricos industriais. Então, na próxima aula, vocês vão entrar em acionamento de dispositivos elétricos automatizados, que é o C8, porque vocês estão fazendo aqui em especial, né, a pedido aí do Senai de Rondônia, vocês estão fazendo instalações elétricas industriais primeiro, para depois fazer a parte de pneumática e hidráulica, que inclusive até a gente já tem uma aula lá, já gravada, a primeira aula, tá bom? Então, fiquem com Deus. Aguardo vocês ansiosamente aqui para o workshop, né, que vai acontecer essa semana, né? Então, fiquem com Deus. Logo mais, né, a, a aula vai estar, né, a aula de hoje, ó, dia 13 aqui, ó, vai estar disponível para vocês. Em vez de vocês, né, assistir essa aula hoje, vão assistir o workshop para que quando vocês entrar aqui, ó, nesse link aqui, ó, Senai Goiás, né, .com.br, portal do aluno, depois que vocês fizerem a inscrição, né, já no seu cadastro já vai estar tudo o workshop, tudo que vocês fizeram até então, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, que vai ser, né, na UC de acionamentos, tá bom? Deixa eu fechar aqui e finalizar. Parar aqui de compartilhar, beleza? Para a gravação, fiquem com Deus, né? E até acionamentos.